Ok, então, Isso. entrou. Agora é com o senhor, pastor. Graça Ok. e paz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos todos Boa bem? noite, tudo em paz. Que Tudo. bom, que bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O pastor Beethoven entrou em contato comigo de tarde, dizendo que talvez não tivesse, onde ele está, não tivesse internet. E agora ele mandou uma mensagem. Eu perguntei se ele conseguiu, ele falou, estou tentando. Então, não sei se ele vai conseguir entrar ou não. Acho que é isso aqui mesmo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece a gente? Quem não está visitando talvez não conhece, mas quem é da casa conhece, quem está online aí conhece. Oh, Beethoven entrou. Quem estava falando? Bom, posso continuar? Então, eu vou continuar. Eu estou querendo... Aí ele está. Eu estou vendo Beethoven. Eu queria dedicar as 4 aulas que nós temos esse mês, conforme foi avisado, para o ministério e a essência, para entender a essência do ministério de Jesus. E eu tiro isso de Mateus. Eu estou lendo e voltando, e voltando, e voltando para o Evangelho de Mateus. E tomado, por exemplo, às vezes a gente tem o hábito de ler a Bíblia pouco a pouco, né? 1 capítulo, 2 capítulos, aí a gente vai pulando e tudo isso. Eu estudo o livro inteiro, e depois o livro inteiro, e depois o livro inteiro, para depois ver como que encaixa detalhes dentro do todo. Tá? E uma das coisas, conforme eu já apresentei para vocês, naquele texto que eu fui copiando e colando as passagens sobre o ministério de Jesus, quero voltar agora onde o Senhor fala do que ele fazia, né? Onde Mateus fala do que ele fazia. Então, Mateus 4, tá? A gente vai ver 17. Daí por diante, pastor Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, lembrando que não se trata de um prédio espiritual apenas, e sim um local de movimento comunitário. Tá? Então, ele vai chegar lá durante o dia, ele não está necessariamente pregando num culto, que é a nossa ideia quando a gente lê isso. A sinagoga era o lugar onde a comunidade se movimentava. Havia pessoas o tempo todo lá. Tá? Pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Tá? E continua. Aí vai para capítulo 8. E ele cura várias pessoas em capítulo 8. Tá? E vai tratando de como que ele está destrinchando a agenda que ele vem, que a gente conversou, né? Que é a agenda do Messias, ou seja, a missão do Messias.
a missão messiânica, que eu preciso, mais uma vez, falar, essa tem que ser a missão apostólica da igreja. Se Jesus fazia isso como primeiro apóstolo, como apóstolo da fé, essa é a missão apostólica. E aí, capítulo 9, versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, estamos vendo Mateus repetir como como autor do evangelho, ele não quisesse deixar passar em branco. Ele não quisesse deixar o leitor esquecer que essa é a coisa principal que ele estava fazendo. Ele vai repetindo. É isso que Jesus fazia. E aí, em capítulo 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí ele fala quem são os 12. A estes 12, versículo 5, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Ou seja, como eu tenho pregado o evangelho do reino, vocês vão pregar o evangelho do reino. Curai enfermos, ou seja, como eu tenho curado os enfermos, vocês vão curar os enfermos. Ressuscitai os mortos faz parte dessa cura dos enfermos, porque a enfermidade conduz à morte. Purificar os leprosos é uma enfermidade específica. Expelir demônios, como eu tenho expelido demônios, eu quero que vocês também expulsem demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aí ele continua. Estou querendo mostrar aqui que essa missão do Messias tem alguns pontos, e nós queremos simplificar esses pontos para a gente fazer um comentário sobre isso, para entender se nós vamos ser discípulos. Tá? E eu creio que todo mundo que está aqui está nessa escola porque você quer ser um discípulo de Jesus. E eu creio que aquilo que a gente está falando, pelo que o Beethoven tem falado comigo, ele tem me dado um pouco do feedback, de comentários que vocês têm feito com ele, e louvo a Deus, porque isso está gerando em vocês o que gerou em mim, e está gerando em mim. Né? Que eu creio que a gente está, de uma forma, chegando mais próximo a entender o que é que Jesus deseja. Qual é o propósito pelo qual ele veio e sacrificou a sua vida. Se deu em sacrifício. Isso para mim é muito importante. Isso volta para aquilo que eu falei. Honrando o ministério de Jesus.
Eu preciso entender que ele não veio com alvo, tá? de morrer pelos nossos pecados. Esse não é o alvo principal. Isso está no caminho. Foi necessário ele fazer isso. Mas o alvo foi de estabelecer um ministério messiânico que ele iria passar para os seus discípulos, e seus discípulos iriam levar até os confins da terra. Eu vou falar uma coisa que eu já falei e eu vou acabar repetindo ainda esse mês. Quando a gente pensa em sermos discípulos, se a gente não definir aquilo que a gente devia ou deve aprender como discípulo, então é meio sem nexo ser um discípulo. Mas é evidente que o nosso discipulado tem como referência não a pessoa de Paulo, não a pessoa de Pedro, não a pessoa de... Pode colocar qualquer outra pessoa. Nosso discipulado tem como referência a pessoa de Jesus. Porque os 12 tinham a referência Jesus. E essa é uma coisa que eu creio que, bom, eu vou falar assim. Quando se fala sobre santidade, quando se fala sobre caráter, aí todo mundo fala sobre Jesus. Mas, e muitas vezes impõem, você tem que ser como Jesus, você tem que parar com isso, parar com aquilo. E uma das coisas que a gente vai estar apontando é que essa vida que a gente vive em Cristo é gerado pelo Espírito Santo em nós. Santidade é gerado pelo Espírito Santo, não por uma obediência religiosa a regras e normas. O conceito de santidade na vida de Jesus não tinha nada a ver com regras. Eu costumo dizer que ele tirava a lei de letra. Por quê? Porque a santidade para ele era algo relacional. Ele não queria perder relacionamento com o Pai. Ele não queria perder comunhão com o Espírito Santo. Então foi fácil para ele não desonrar os pais. Foi fácil para ele não adulterar. Foi fácil para ele não mentir. Foi fácil para ele. Por quê? Porque ele tinha algo, ele tinha um relacionamento, e ele tinha o conhecimento pessoal do Pai, que é tipo, para que eu vou sacrificar ou perder ou colocar em jogo meu relacionamento com meu Pai? Eu quero ser como meu Pai. Então, toda essa questão de santidade tomou uma compreensão totalmente diferente do que os fariseus, saduceus, do que muitos estavam vivendo. Isso até faz parte do porquê que Deus fez a antiga aliança com o povo de Israel, para mostrar que, mesmo sabendo as regras, você não obedece às regras. Então, para que Jesus veio? Muito mais do que morrer pelos nossos pecados. Quebrar a maldição, quebrar o jugo do pecado,
fazer com que o Espírito Santo pudesse voltar a habitar em nós, gerando um novo nascimento, ou seja, tirando a gente do império das trevas e transportando a gente para o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E assim, fazendo possível o Espírito Santo voltar a habitar em nós, gerar em nós o que o Espírito Santo gerou em Jesus. E fazer através de nós o que o Espírito Santo fazia através de Jesus. Nós não vamos morrer numa cruz para salvar o mundo. Essa foi uma vontade de Deus única e singular para a pessoa de Jesus. Então não confunda. Mas no que se trata de Jesus estabelecer um ministério e querer passar esse ministério para os seus discípulos, é mais do que claro na palavra. E é mais do que claro que isso não vai ser possível sem o Espírito Santo habitando dentro dos discípulos. Até por isso ele falou com os discípulos: espera em Jerusalém, até receber a promessa do Pai. Por quê? O Espírito Santo estava em Jesus e gerou na pessoa, no homem Jesus, tudo que Jesus fazia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, curar, expulsar, ressuscitar, purificar. Ele está falando e deixando muito claro. Meu desejo, ao falar sobre isso com vocês, às vezes a gente tem pensado, eu preciso buscar alguém e receber uma imposição de mãos, uma transferência, uma impartation, né? Como se fala em inglês. Eu preciso receber isso. Me diz, em Pentecostes, quem impôs a mão sobre quem? Não foi necessário imposição de mãos. Paulo, sim, fez isso em Éfeso. Tudo bem. Foi o que aconteceu naquele momento. Porque em outros momentos, ninguém impôs mão. Inclusive, quando Pedro vai para Jope, casa de Simão, ele está lá e não tem nada a ver. Não tem nada a ver com imposição de mãos. Ele não está esperando nada. E o Espírito Santo, até contra gosto, talvez, do Pedro e de outros, que estavam com preconceitos em relação aos gentios receberem o Espírito Santo. Eu falo isso porque eu espero que isso possa instigar você. Como cristão, não como um ministro. Eu estou numa busca. Eu estou pedindo, Deus, libera o poder do primeiro Pentecostes. Eu não quero esse negócio em parcelas. Eu estou querendo o pacote todo. E eu estou compartilhando com vocês o que eu estou vendo. Eu não estou falando sobre Pedro, eu não estou falando sobre Paulo, estou falando sobre Jesus. Porque a nossa referência é Jesus. Então, hoje, eu estou querendo falar um pouquinho sobre essa questão de pregar o evangelho do reino. O que significa pregar o evangelho do reino? E quando a gente para falar sobre isso, a maioria, eu vou perguntar para vocês, o que te trouxe para Jesus?
Eu sei que na minha vida eu era temente a Deus. Já expliquei para vocês que, como católico, era coroinha, participava de missas. Meus pais não precisavam me forçar a ir no confessionário. Não fui coroinha porque eles pediram, eu fui porque eu quis. E isso foi uma coisa para mim que fluiu do meu temor do Senhor. Alguns amigos me convidaram para uma igreja metodista, bem evangélica, conservadora, e eu comecei a ouvir sobre um relacionamento pessoal com Jesus. E aí as coisas que eram religiosas da minha experiência católica, quando o cara, sem querer falar, ele não estava falando negativamente sobre a igreja católica. Ele só estava lendo a palavra. Aí eu adquiri uma Bíblia, comecei a ler e comecei a ficar fascinado com a pessoa de Jesus. E eu lembro que um dia, ele começou a falar sobre a questão do pecado, sobre Jesus morrendo pelos nossos pecados, mas ele colocou junto a questão do senhorio de Jesus. Eu já estava ouvindo, não foi a primeira vez. Ele já estava falando sobre isso uns 2, 3 meses que eu estava participando. Então, não foi levanta sua mão e diga comigo. Não. Foi bem mais delongado e ele trabalhou bastante. Trabalhou bastante a questão: por que Jesus morreu naquela cruz? Pelos pecados. E aí, para mim, eu lembro muito bem, naquele dia, eu queria Jesus na minha vida porque eu queria que ele fosse Senhor, que conduzisse a minha vida, e que eu sabia que ele não poderia entrar nesse relacionamento com ele sem que tratasse a questão do pecado. E pela primeira vez eu tratei os meus pecados direto com o Senhor. Eu tinha muita prática em discriminar o pecado. No confessionário católico se aprende a fazer isso. Fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes. E você começa, que eu acho muito válido até os dias de hoje, a pessoa medir ou contabilizar, porque bom, eu vou deixar isso para daqui a pouco. Faz parte do que eu vou falar. Mas por que você veio? Eu sei que nos últimos 20, 30 anos, mudou-se muito a pregação do Evangelho. Muita gente vem por causa de um casamento ruim. Muita gente vem porque está com falta de dinheiro. Muita gente vem porque quer sua bênção. E, de repente, eu costumo dizer, parece que nós tornamos a pregação do Evangelho no Evangelho de Gerson. O que tem nisso para mim? Muitos chegaram a Jesus hoje por causa de uma promessa de prosperidade. Eu não sei como você vê. Eu presumo, pelo grupo que eu tenho conhecido até agora, que a grande maioria de vocês é justamente a questão do pecado. E aí as outras coisas encaixam numa vida com o Senhor. E eu estou falando sobre isso porque nós estamos para entrar no momento onde a gente vai pregar o Evangelho do Reino.
E a salvação, isto é, tratar o pecado, é só um ponto da mensagem. Prosperidade, que eu costumo dizer a provisão do Pai, é outro ponto da mensagem. Cura é um ponto da mensagem. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo é outro ponto da mensagem. Discipulado, tendo Jesus como referência, é ponto da mensagem. Muito importante. Mas isso define filiação, outro ponto da mensagem. E ouso dizer que com aquilo que tem acontecido com a igreja, no sentido de sermos uma igreja caída, conforme nós vimos o mês passado, Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste. A gente pode estar envolvido em muitas coisas que o Senhor não pediu e que não seja principal. Eu creio que muitas coisas nos próximos 2 anos, muito, como é que eu vou dizer? O modo que você ministra pode mudar completamente nos próximos 2 anos. Porque quando a gente foca, eu vou falar assim, Jesus preparou peças para os seus discípulos apresentarem como mensagem. Ele preparou grupos corais em Israel para apresentar músicas. Ele eu não quero ser entenda que eu não estou sendo cruel, mas dói. Ele gerou ministérios de futebol, de inglês, de costura, de carpinteria, de vida de carpinteiro, de vida de pescador. O que a gente faz hoje na igreja, na falta do poder de fazer o que Jesus fazia, pergunto, o que vai acontecer com os nossos ministérios? Eu não estou aqui para ensinar inglês. Hoje eu estou porque não tenho poder para curar os enfermos. Aí eu estou falando como igreja de hoje. Hoje eu estou preocupado com a apresentação do culto. E me perdoem, mas hoje em dia, eu entrei falando sobre isso em 1996, 7, 8, 9, e houve uma reviravolta em que nós aprendemos a adorar de novo. Hoje, e a gente falava do show daquela época. Hoje eu estou vendo muito show de novo. É luzes, é apagar as luzes da casa, é fazer luzes coloridas, é
soltar a fumaça durante a música, é ter o shofar bonito, é tocar na hora certa. E eu estou vendo todo o foco disso de novo. E eu estou... Jesus, onde está a essência? Onde está a nossa essência? Tudo isso pode até ter, mas a gente sabe, a gente sente quando falta a essência. Perde o brilho. Pode ter o flash, mas a essência, a glória, não. E é por isso que eu falo sobre essa questão de pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Para o Espírito Santo fazer parte da vida de uma pessoa, entrar, habitar na pessoa, é necessário arrependimento. E eu quero mostrar para vocês hoje uma coisa que eu creio que a questão do arrependimento é a primeira obra do Espírito Santo. Eu creio que hoje em dia, eu vou fazer um paralelo. Quando Deus nos conduziu como casa de Davi a ministrar a partir de 99 em diante, eu vi muita gente nas conferências falar comigo assim: Mike, eu acho que agora que eu nasci de novo. Aí eu parava. Aí a pessoa falava: Elias? Oi! Que isso, Elias? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Graças a Deus, estamos Desculpa, bem. pessoal, agora eu assustei. Eu fui convidado, quero aprender. Ah, que bom! É que seu Também tá nome agora apareceu eu e na página. Marlene. Como? Eu e Marlene estamos aqui. Olá, shalom. Shalom, shalom. Deus Shalom, abençoe shalom. vocês. E a Marlene, como tá? As crianças, tudo bem? Graças a Deus. Todo mundo bem. Então, tá Todo bom. mundo. Agora tem até netinho já, né? Tem. 2. Lindos. Ai, que Amém. bênção. Amém. Pode Amém. continuar, desculpa Tá. interromper. Não, sem problema. Eu que parei. Tá bom. Pessoal, o Elias, ele conheceu a gente no início do ministério Casa de Davi. Então, me surpreendi em ver ele entre o pessoal aqui, eu falando justamente sobre esse momento. E muita gente naquela época, não foi um ou outro, essa questão. Muitos falaram: eu vim para a igreja, e parece que a pessoa se converteu à igreja. Aquilo que a igreja estava enfatizando. Mas entrar no reino, ela não entrou. Porque para entrar no reino, você tem que se arrepender para nascer de novo e entrar no reino. Senão, você só põe o gato dentro da garagem, não faz do gato um carro. Garagem é lugar do carro. Só pegar o pecador e colocar o pecador dentro de um prédio não torna o pecador filho de Deus. Tem que haver uma obra do Espírito Santo. E eu falava naquela época muito o que eu vou falar com vocês. Se você pegar Zacarias 12, Bíblia Nova. Versículo 10. E se você não está acostumado, vai para Mateus e dá ré. Aí você cai em Zacarias. Zacarias 12:10 diz: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas,
olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eu creio que nós estamos prestes a viver novamente, essa vez, um tsunami da obra do Espírito Santo como Espírito de graça e súplicas. Eu lembro que em 98, eu acho que foi 7 ou 8, eu estava em Brasília e o Senhor pediu para mim, vai para um certo lugar e profetiza essa palavra. Zacarias 12:10, sobre o Brasil. Eu quero derramar o Espírito de graça e súplicas. Entenda, quero compartilhar o meu entendimento. O reino de Deus não consiste em bebida e comida. E sim, paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Então, para entrarmos e para experimentarmos o reino de Deus, é necessário recebermos do Espírito Santo. Na palavra, a gente vai encontrar vários títulos, descrições do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, Jesus falou. Ele é o Paracletos, o outro conselheiro. Igual Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo para nós hoje. Ele é o Espírito de adoção. Ele é os 7 Espíritos de Deus que Isaías 11, né? O Espírito do temor do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortalecimento, o Espírito de sabedoria. Todos esses são descrições do Espírito Santo. E cada título está descrevendo algo que o Espírito Santo ministra a nós. Tá? Então, como Espírito da verdade, ele nos ensina a verdade, refutando a mentira e ressaltando para nós a verdade que procede de Deus. Agora, a gente tem que querer a verdade. Isso implica em estar disposto a ser corrigido pelo Espírito Santo em relação a fortalezas, altivez, sofismas. É o Espírito Santo que vai jogar uma luz e mostrar uma fortaleza dentro de nós, uma inverdade, algo que a gente não devia estar vivendo, um pensamento que está fora do eixo em relação a Deus, e como o Espírito da verdade, ele vai identificar aquilo. Agora, como Espírito de graça e de súplicas, essa profecia já fala o que o Espírito Santo faz. Como Espírito de graça e de súplicas, ele faz olhar aquele a quem traspassamos, ele faz enxergar Jesus e ele gera o prantear. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olhando quem? Jesus crucificado. Ou seja, como Espírito de graça e súplicas, ele é quem gera quebrantamento. Veja uma coisa que é interessante sobre aquela profecia que Jesus mencionou ou leu quando ele foi para
para Nazaré, para a sua cidade. Isaías 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, pregar o evangelho do reino aos quebrantados. Não adianta pregar aos não quebrantados. Estou querendo mostrar aqui que quando a gente vai pregar o evangelho do reino, não somente o Espírito Santo está nos ungindo e dando palavras e direção para nós, como ele está operando no ouvinte para quebrantar o coração do ouvinte. Eu acho que nós temos muitos nós temos a mesma experiência. Quantas vezes eu não tentei convencer alguém do seu pecado? Quantas vezes eu não quis tomar o lugar do Espírito Santo, que Jesus disse quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Ou seja, crer em Jesus implica em uma obra do Espírito Santo em nós que nos faz olhar para aquela cruz, e nesse olhar para Jesus na cruz, experimentamos o quebrantamento as mãos do Espírito Santo, convencendo a gente que aquela crucificação foi no nosso lugar. E com isso, ele revela a abominação que é o nosso pecado. Quão horrível é o nosso pecado. Que fosse somente a minha mentirinha, Jesus teria sofrido. Muitas vezes a gente pensa que Jesus sofreu naquela cruz por causa do pecado mais grosso dos outros. Não das minhas coisinhas. E quem pensa assim está muito fora da casinha. Não está entendendo o evangelho do reino. Porque se fosse somente os meus pecados que eu estou menosprezando, Jesus teria. E o fato dele se sacrificar, ou se oferecer como sacrifício ali, é o que prega para mim quão horríveis são os meus pecados. Causou a morte de Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ninguém chega a essa conclusão sem uma obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no pecado somos cegos, no pecado somos surdos, no pecado somos mortos. No pecado a gente não tem sensibilidade para as coisas de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim: "Não, eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a buscar, eu queria tanto Deus." Não, você começou a corresponder com o Espírito Santo que estava gerando dentro de você a consciência de fome e sede. Que você estava no deserto sem água. É uma vida que você estava levando sem Deus. Sem
se relacionar com aquele que te criou, sem te relacionar com o Pai que te ama muito e ainda te vê como um filho em potencial. Ele nunca deixou de ser pai. Você deixou de ser filho. Você rejeitou a paternidade de Deus, mas ele nunca deixou de olhar para você com olhos paternos, de se inclinar para você com um coração paterno. Ele odeia, abomina o pecado que você comete, especialmente quando você fere uma outra pessoa, porque ele criou aquela pessoa também. E ele não é parcial. Se o Espírito Santo não ministrar a nós vida, sensibilidade, a gente não enxerga, a gente não ouve, a gente não sente nada. Nós sentimos porque ele é o Espírito de graça e súplicas. Ele começa a gerar a consciência de fome e sede. A consciência da nossa morte. Ele começa a mostrar o caminho. Ele começa a fazer a gente entender a loucura que é o Evangelho. Que Jesus deixaria a presença do Pai para se tornar igual a nós e passar por todas as fases de desenvolvimento, limitado como nós somos. Aceitar os limites humanos. O ilimitado aceitou os limites para nos reconciliar com o Pai. E quando tudo dependia, sim, dele morrer naquela cruz, dele tomar as chibatadas, sofrer aquelas pisaduras, porque as obras que ele iria executar são as obras do Pai. Ele veio como representante do Pai. Se o Espírito Santo não, de alguma forma, não convencer a gente dessas coisas, não tem como entrar nesse reino. Eu creio que a primeira obra do Espírito Santo na vida de todo mundo que entra no reino é da qualidade de espírito de graça e súplicas. Ele gera quebrantamento. E baseado nisso, eu tenho uma convicção pessoal, tá? É uma convicção pessoal, eu não tenho como comprovar isso. Mas em Mateus 3, a pregação de João Batista, naqueles dias apareceu João, o batizador, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se a gente parar para reparar, o João já estava pregando a mensagem do reino. Jesus chega e ele pousa nessa pista. Ele pega essa mesma pregação que o João está pregando. Porque este é o referido por intermédio
o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Há uma razão que Mateus fala sobre isso, dá esses detalhes. Ele está mostrando que João sabe quem ele é. Ele assume que ele é a voz que clama no deserto e que ele está preparando o caminho do Senhor. E como a profecia que o pai dele recebeu, tá? do anjo, dizendo que ele iria andar no poder de Elias. João se vestiu como Elias. Não como Elias Brant. Como Elias, o profeta, que quando você vai ler no Antigo Testamento sobre Elias, ele é descrito vestido assim. E comendo essa dieta de gafanhotos e mel. Então, João, com certeza, ouviu do seu pai, filho, o anjo que anunciou o seu nascimento, que você foi gerado, disse que você iria andar no poder de Elias, que você iria preparar para um Senhor, um povo preparado, e que você iria cumprir como mensageiro o papel de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Tudo isso estava sobre João. Quando fala aqui, Mateus, esse detalhe, o Espírito Santo está querendo que a gente saiba que João está cumprindo as profecias e João sabe que ele está cumprindo as profecias. Não é por acaso. Tanto é que mais tarde perguntaram para ele que se ele era o Cristo e se ele era Elias até. E ele disse, não, eu sou apenas voz que clama no deserto. Ué, então você é Elias. Jesus, quando discute sobre isso, ele fala, e o que vocês foram ouvir? Não foi um profeta? Claro que foi um profeta. Tá? E se você aceita, ele é o Elias, mensageiro que veio para preparar o caminho. Mas o João disse, eu não sou Elias. Agora, por quê? Porque ele estava falando naquele momento com saduceus, que criam na reencarnação. E ele afirmar naquele momento que ele era Elias, estava afirmando que ele era Elias reencarnado. E por isso ele disse, não, eu sou a voz. Mas eu queria que você reparasse em relação ao seu ministério. Então, saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. A gente, quando a gente tem esses detalhes, a gente tem que parar e perguntar, o que o Espírito Santo está querendo que a gente saiba disso? Aí você vai entender que ele está perto de Jerusalém, porque o Rio Jordão passa perto, mas não passa em Jerusalém. Na verdade, o Rio Jordão, naquelas alturas, que é o sul de Israel, na verdade está passando no deserto. E há uma pequena margem, né, do Rio Jordão que fica verde. Tá? Naquelas alturas, o João
Tá bom, ele estava lá, um tanto longe, se não me engano, dá uns 20 quilômetros, mais ou menos. Eu não estou certo sobre a distância, mas está mais próximo à comunidade Qumran, que é a comunidade dos profetas, que é outro assunto, tá? Do que tão próximo a Jerusalém. E quando fala em toda a Judéia, aí está falando em toda a área dada para as tribos de Judá e Benjamim, que Judá é a tribo real, da realeza. Tá? E Jerusalém é ali que estavam os levitas. Beleza? Eles estão ajudando no templo. E João justamente não está em Jerusalém pregando. Ele está fora. E as pessoas têm que ir para o deserto para ouvir. E foram multidões. Antes de multidões estarem com Jesus, estavam com ele. Estavam com João. E eles foram, é significante falar aqui que eles foram batizados no Rio Jordão, porque não era comum batizar no rio. Naquela época, as sinagogas e o templo tinham que ter água corrente para batizar, para as mikvas, as piscinas, os lugares onde as pessoas faziam uma limpeza ritual, a ritual da limpeza, confessar seus pecados e se purificar diante do Senhor. Ninguém estava fazendo isso ao ar livre, estava associado às sinagogas e no templo. E tinha água corrente. Eles pegavam água de chuva, e etc. Algumas fontes. Mas no Rio Jordão, João ia para ar livre, pregar, e aí oferecer esse batismo pelo arrependimento dos pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como que sabia que confessava os seus pecados? Porque eles ouviam. Ninguém confessava seus pecados em voz baixa, e sim em voz alta. Ninguém confessava seus pecados em silêncio, e sim em voz alta. Não era algo escondido. E muitos, a prática deles era de esconder isso lá na sinagoga, lá no templo. Mas aqui é colocar na luz. E tem uma fila de gente atrás de você que está chegando para confessar os seus pecados. Eu estou querendo que você entenda que, com isso, João está dependendo de algo. Ninguém vai. Onde você está? Tem muita gente que está gostando da pregação de arrependimento? Pessoas, o culto onde você vai, eles estão confessando publicamente? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Lembra que a gente estudou o que aconteceu em Éfeso? Atos 19? Abre em Atos 19. Precedendo Paulo, Apolo, bem instruído no batismo de João, ministrando o batismo de João, ele precedeu Paulo. Mas em versículo 18, muitos
dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Antes do grande derramar que nós vimos em Atos 19, onde o ministério de Paulo se torna semelhante ao ministério de Jesus, Apolo estava ministrando o batismo de João. Paulo chega e o que é gerado agora é ainda mais. As pessoas vieram publicamente confessando e denunciando as suas próprias obras. Esposa tem que denunciar suas próprias obras, não as obras do seu marido. Mãe não é para denunciar as obras dos seus filhos. As suas próprias obras. Deixa cada um confessar as suas próprias obras. Ixi, ninguém riu. Eu estava querendo fazer uma brincadeira de leve, mas parece que pegou. A gente não está ligado que a maior marca num avivamento é o quebrantamento. Porque você pode ser curado e não ser salvo. Você pode ser ressurreto e não ser salvo. Você pode ser liberto e não ser salvo. Você pode ser purificado de lepra e não ser curado. Desculpa, não ser salvo. Para ser salvo, você tem que passar pelo quebrantamento. E de acordo com a palavra do João, voltando para Mateus 3, versículo 7 agora, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. No contexto, o fruto que ele fala aqui é um fruto de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? Como que isso funciona? Como que é o fruto de arrependimento que nós podemos entender? Tá? 2 Coríntios, agora Paulo vai explicar isso para nós. 2 Coríntios 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus, parênteses do Mike, ministrado pelo Espírito Santo a nós, fecha parênteses, produz arrependimento para a salvação. Ninguém é salvo sem passar pelo arrependimento.
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, vamos destrinchar isso um pouquinho. Existe uma tristeza do mundo que produz morte e uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação. Bom, vamos entender. O que é a tristeza segundo o mundo? Você tem um jovem, ele entrou numa loja, é cleptomaníaco, ele gosta de roubar, entrou com uma jaquetona assim, grande, com bolsinha dentro, ele catar as coisas, colocar dentro, sair pela porta. E ele está mais do que prático nisso, treinado. Ele não precisa de nada disso. Ele está fazendo pelo gosto da coisa. Ele não sabe que, literalmente, a prática desse pecado está agindo no seu corpo, que tem uma reação de endorfinas, uma reação química acontecendo no seu corpo quando ele pega o item que ele vai roubar, que ele vai levar, ele pega, esconde, ele sai e consegue. E ele não entende porque ele é viciado nisso. Mas o pecado vicia. E é justamente hoje a neurociência que, se a gente deixa eles falarem sobre as práticas e sobre comportamentos, eles falam sobre neurocaminhos e eles falam sobre as reações químicas com certas práticas. Quando nós entendemos que essas práticas são pecados, eles estão explicando o vício, a escravatura ao pecado. A própria ciência está explicando isso. O jovem não entende. Ele está ali, ele só sabe que ele quer mais. Um dia, vai lá no shopping, entra numa loja, ele sabe o que ele quer levar. De repente, ele está saindo e mão pesada no ombro. Rapaz, onde você vai? A gente filmou você esse tempo todo. Vem cá comigo. Leva lá no fundo, na sala. Pá, abre a sua jaqueta. Aí pira, né? E ele não tem escolha. O cara põe ele na parede, tem que mostrar que roubou. Aí ele fala, dá o número do seu pai, a gente vai chamar a polícia, vai chamar seu pai para estar aqui. O cara sai com os números e ele está sozinho na sala. Ele está pensando, eu sabia, eu tinha uma premonição de manhã, eu não devia ter entrado nessa loja. Puxa, por que eu entrei? Por que eu não segui a premonição que eu tinha de manhã? Ele está triste. Mas essa tristeza produz morte. É a tristeza do mundo. Foi flagrado. Existe uma outra tristeza. Ai, meu Deus. Por que eu estou fazendo isso? Quanta vergonha. Que vexame para os meus pais. O que eu estou fazendo com a minha vida? E literalmente começa a entender, Deus tem misericórdia de mim, eu tenho que parar com isso. Essa é a tristeza segundo Deus. Essa é a tristeza que produz arrependimento.
para a salvação. Agora, João disse, produz frutos de arrependimento. Então, esse arrependimento que é produzido pela tristeza, agora tem que gerar frutos. E eu entendo que a salvação está nesses frutos. Quais são os frutos? Confissão. Concordar com Deus que aquilo que eu estou fazendo é pecado e levou Jesus à cruz. E gerou em mim morte. Reconciliação. Estou disposto a falar com o dono dessa loja e trabalhar para ressarcir o que eu roubei. Não somente hoje, mas todos esses dias. Reconciliar-me com ele e restituir. Quando Jesus fala com Zaqueu, está na casa do Zaqueu. Zaqueu, de repente, ele fala, tipo, eu acho que a presença de Deus, o reino, era tão palpável que ele simplesmente gritou, gente, eu estou tão arrependido que eu vou pegar a metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres, e aí, tudo que eu tiver roubado, tá? Eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu tiver roubado. Você lembra o texto, né? Todo mundo lembra, né? Então, em seguida, não está escrito que Jesus falou, não, Zaqueu, não. Está vendo aquele ali? Aquele ali é Judas, ele é o nosso tesoureiro. Pega e calcula a metade desse valor, dá para nós em oferta, e eu vou orar e abençoar você, e fica por isso. Isso não está na palavra, né? O que está na palavra? Ouvindo isso, Jesus olhou para ele e disse, hoje é chegado salvação a essa casa. Ou seja, antes de produzir frutos de arrependimento, não tinha chegado salvação na casa do Zaqueu. Eu não creio, eu sei que existe um processo do Espírito Santo. Ele gera tristeza segundo Deus em relação aos nossos pecados. E nós sabemos, eu não convenço ninguém, por exemplo, vai ser muito raro você ouvir de mim, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado na sua vida. Eu não preciso, não é meu papel. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu vou simplesmente falar para você que você já sabe quais são os pecados na sua vida, porque o Espírito Santo já está te convencendo. Eu não preciso alistar. Agora, eu só preciso te encorajar a fazer algo. Consciente disso, se você está arrependido, vai produzir frutos. Não, eu tenho que falar com os meus pais. Não, eu tenho que falar com minha esposa. Não, eu tenho que falar com meu marido. Não, eu tenho que falar com os meus... Sim, produz frutos de arrependimento. Não porque eu estou dizendo. A palavra está dizendo. Confissão, reconciliação, restituição e o último é renúncia. Porque se você morreu com Cristo, você não tem mais direitos. Morto não tem direitos. Muitos já falaram para mim no passado, mas se os meus pais souberem o que nós fizemos antes de casar, eles vão ter... Queridos,
primeiro eu acho muito engano seu pensar que seus pais não têm ideia do que você fez ou não fez. Segunda coisa, todos que eu tenho conversado, e eles se abrem, todos falam, não, o Espírito Santo falou primeiro com a gente, você tem que voltar e limpar a barra com seus pais. Por quê? Porque a primeira bênção de Deus sobre as nossas vidas vem em honrar os nossos pais. Significa que o primeiro peso que a gente vai levar, como diz o outro, a primeira pisa que a gente vai levar da disciplina de Deus é quando a gente desonra os nossos pais. E para limpar a nossa barra, é necessário voltar e falar com os nossos pais. Conheço pessoas que fizeram isso com 20 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 60 anos. O que aconteceu depois? Só bênção. Só bênção. Um amigo meu lembrou de ele trabalhava numa loja. Isso foi uma questão de 15 anos atrás, naquela época. Trabalhou numa loja e ele roubou da loja. Ele falou, não, mas eu vou voltar lá, eu vou, de alguma forma, eu vou devolver. O cara falou, não quero nada, não. Ele falou, não. Eu preciso te honrar. Muita gente pensa, não, se o cara deixar, então, fica por isso. Perante a palavra, quando Zaqueu falou, eu vou devolver 4 vezes mais, Jesus aprovou. E não tinha nada a ver em saber se a pessoa queria receber ou não. Jesus aprovou tal atitude. Frutos de arrependimento. A gente podia falar sobre muitos pormenores, mas eu acho que não seja necessário. Estou querendo ressaltar aqui, porque com isso eu pessoalmente eu cheguei a entender algo que eu vivi e vivo até hoje. Quando eu estou pregando o evangelho do reino, eu vou ter que falar sobre algum ponto. Eu acho que é impossível falar tudo de uma vez. Mas tudo faz parte. O problema é quando a gente reduz isso a um ponto só e acabou. Nem Jesus não fez isso. Tá? Nós temos Mateus 5, 6 e 7, e tudo faz parte da pregação do Evangelho do Reino. Nós temos outros textos de pregação de Jesus, tudo faz parte da pregação do Reino. Tá? Quando eu vou pregar, existe uma dinâmica. Quando eu vou falar com outra pessoa sobre o Reino de Deus, existe uma dinâmica. Eu preciso estar ouvindo o Espírito Santo. Mas eu preciso dizer que quem convence e quem opera quebrantamento na vida dessa pessoa não sou eu. E eu vou mostrar que eu sei disso e vivo isso intercedendo. Quem fez a minha aula sobre o Pai Nosso sabe que o Pai Nosso, Jesus orava porque ele se identificava conosco e já perdoa os nossos pecados. Esse é um convite para o Espírito Santo ministrar às pessoas. Eu creio, pessoalmente, que João ensinava os seus... Lembra em Lucas 11, os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Isso significa que João sabia que era necessário orar para ter o resultado que ele via as suas pregações. Eu creio que ele sabia desse versículo. E ele contava com essa obra do Espírito Santo para quebrantar o coração do povo.
que naquelas alturas, tudo que eu vou entender sobre Israel é que eles estavam com o coração duro. Não estava bem em Israel. Como eu já falei para vocês, a presença de Roma fazia parte de uma disciplina terrível da parte de Deus. Agora, Deus só disciplina porque o povo está com o coração duro, coração de pedra. Como eu já falei, Jesus chega a fazer menção de Sodoma e Gomorra, alerta, tá? E também, 40 anos depois, o templo é destruído. Tá? Então, tudo isso aponta que nos dias de Jesus, Israel como nação não estava bem na aliança. E o fato de só ter 120, depois de multidões ouvirem Jesus e receberem curas, libertações, só ter 120 reunidos para receber a promessa do Pai, aguardando, aponta a dureza do coração da nação de Israel. E o fato de Deus, em 130, expulsar Israel da sua terra, faz parte da disciplina. Disciplina por quê? Coração duro estava fora da aliança. Eu falo isso porque a gente romantiza muitas vezes os tempos de Jesus. Israel, nação sacerdotal. Não estava bem. Não estava nada bem. Muito pecado. Muito pecado. Eu podia falar de outras coisas, mas eu acho que basta isso. Tá? O que era necessário? Agora, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Para você entender que isso faz parte do entendimento de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para pregar aos quebrantados. Ou seja, se ele não quebrar, não adianta eu ter unção. Que é o que eu estou querendo mostrar aqui. Jesus sabia que ele precisava da unção do Espírito Santo para pregar. Nem Jesus não pregava o que ele queria ao seu bel prazer. Nem a sua plataforma de perfeição, uma vida sem pecado, não justificava para Jesus pregar o que ele quisesse. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Ele vivia na direção do Espírito Santo. Ele falava sobre as coisas provocado pelo Espírito Santo nele. Ele não falava simplesmente como um homem o que ele quisesse falar. Nem usava da perfeição para falar o que ele quisesse. Ele precisava estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele sabia que o ouvinte tinha que receber a obra do Espírito Santo como Espírito de graça e súplicas, para gerar o resultado desejado. Nós temos nos tornado numa igreja, hoje, onde a gente preza muito mais a questão da pregação do que a questão de cura, libertação, ressurreição de mortos e purificação dos leprosos. Essa ideia é errada. Tá? Eu peço para você voltar e ver o quanto Jesus passava dias a fio curando os enfermos, expulsando demônios. Eu queria que você reparasse isso. A palavra apresenta para nós que era uma das coisas principais que ele fazia. Em Mateus, eu acho que é em Mateus,
deixa eu verificar, um dos evangelhos, ele chega a falar, depois de tanta gente buscar, ouvir que ele estava curando, e eles foram atrás de cura, ele chegou a falar, mas eu preciso, e a ideia é, eu preciso parar isso agora, ir adiante, porque eu preciso pregar. Ou seja, ele estava tão envolvido em curar, expulsar, ressuscitar, que ele tinha que levar em conta, não, eu tenho que pregar também. Hoje a gente pensa, não, eu tenho que pregar. Tem que pregar, tem que pregar, tem que pregar. Na vida de Jesus havia um equilíbrio entre pregar, curar, ressuscitar, purificar, expulsar. E tudo era importante. Ele não discutia qual era mais importante. Quando chegar aquilo que Deus tem prometido, nós vamos estar muito mais ligados em executar a missão do Messias nesse equilíbrio. E o que a gente vai perceber, essa é a minha experiência. Aí eu estou falando, Elias está aqui, ele observou isso em N conferências nossas. Eu não precisava falar muita coisa. A convicção do Espírito Santo vinha, pessoas se quebrantavam, pessoas se reconciliavam, pais e filhos, era coisa natural ver pais e filhos se consertando. Muitas vezes ovelha e pastor, muitas vezes irmãos do mesmo ministério se reconciliando, tudo muito espontâneo. Porque quando o Espírito Santo gera isso, só tem que corresponder com o Espírito Santo. E aí você começa a viver o reino. Você começa a ver a salvação que Deus traz para você quando você... Isso envolve cura, isso envolve mudança no interior, isso envolve tudo. Tá? Quando você produz frutos de arrependimento, em seguida vem aquilo que é a salvação, aquilo para qual Jesus, o resultado que Jesus está querendo para nós. Amém. Perguntas? Eu nem me liguei no chat. Alguém tinha uma pergunta lá que eu não atendi, por acaso? Nós temos alguns minutos. Pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, se quiser. Eu? Fala, Jean. Tudo bom? Boa noite. Tudo. Posso fazer uma pergunta que eu não sei se é própria, mas eu tenho orado e... Tranquilo. Bem de boa. Toda pergunta é boa. Quando é que foi em que ano, mais ou menos, o senhor começou a ver se mover aqui no Brasil? Há tempos passados. Só para eu... Nós começamos a experimentar junto com mais alguns ministérios, 99 até 2006, mais ou menos, 7. Foi o auge. Começou a diminuir 2008, 9, 10. Ainda havia 8, 9, 10. Mas aí, a partir de 2010, caiu bastante. Ok, obrigado. Eu vou estar falando, já adiantando, na quarta semana desse mês, eu vou estar compartilhando o que eu creio que seja o porquê que essas coisas param. Por que diminui? Tá? Ou seja, por que para
um mover de Deus. Mike. Tá bom? Mike. Só um minuto. Ah. Entendeu, Jean? Tá. Pode falar, querida. Eu estive com você lá na igreja em Vitória, aqui, né? Porque eu estou em Serra, pertinho. Uhum. Eu creio que a data certa é 1998, né? Aquele grande mover lá da casa de Davi. Esse período não está incluído nesse grande mover também, não? Eu acho que... Ah. É que eu acho que a gente foi na igreja em Vitória, foi em 2001. Creio que não, porque Não? em 2001 eu não estava mais nesse ministério. E a minha filha, que tem 24 anos, ela estava com 1 ano. Foi estava 98 para 99. Tá, eu estava lá com Davi. Aham. Tá, então era Isso. 99, que ele só começou a viajar comigo em 99. Estava com Davi. E eu acho que foi... Bom, tenta verificar a data, porque isso está incluso no que eu estou relembrando, faz parte desse mover. Inclusive, teve um momento na Igreja Vitória que a gente ouviu chofares. Tá? Sim, eu também vi. Tá, eu estava lá. Impressionante, eu até peguei e mostrei para todo mundo meu chofar, nós desligamos o som, Foi e ainda tremendo. os anjos estavam tocando chofares, e todo mundo ouviu, 800 pessoas presentes ouvindo. Eu estava lá, eu estava lá nesse dia do chofar, foi impactante. E o Canadá, Mike, o movimento, assim, teve um avivamento também. Foi 2000 também? Foi início de 2000? 96, desculpa, 94, por 12 anos. Por 12 anos. Obrigada. Nada. Mike, posso fazer uma pergunta também aqui? Pode, por favor. Essa questão dessa queda que você está comentando tem a ver com o que aconteceu com a Azusa também? A queda que eles tiveram também? Sim. Tem alguma correlação com relação a isso? Para mim, tem a ver com todos. Tá? Porque Azusa foi algo que gerou e continuou durante muitos anos. E reverberou, tá? Durante muitos anos, até Toronto. Tá? Ondas concêntricas, vamos dizer, de Azusa em diante. Mas Azusa cessa também por esse mesmo motivo. E é o mesmo motivo de cessar em Éfeso. Quando você não pega o discipulado de Jesus, sacerdócio de todos os santos, para todo mundo fazer a missão que Jesus começou. Então, hoje em dia, eu já vou adiantar um negócio. Não me impressiono com nenhum ministério. Pode ser profeta, pode ser apóstolo, pode ser o melhor cantor. Isso tudo eu estou com isso. Que não estão lamentando hoje a falta de poder para fazer o ministério de Jesus, como Jesus fazia. Eu não estou impressionado com igrejas grandes, eu não estou impressionado com nada disso. Tá? Ministérios proféticos, muitos são ministérios patéticos. Tá? Ministérios apostólicos, porque eles são grandes, numerosos, tem nada a ver. Tá? Então, nós estamos com muito desvio. E você vai para um ministério e identifica qual é o alvo do discipulado. Nós estamos querendo gerar pessoas que estão continuando a missão do Messias. Isso já mostra. Quando você não faz isso, para que eu vou dar o Espírito Santo, então? Porque nós vamos ver na quarta semana desse mês
um Espírito Santo foi dado para continuar a missão do Messias. Simples. É Bíblia. É Bíblia. São palavras de Jesus. E é mais do que evidente. É a palavra que Deus me deu sobre o Rio do Leão. Vai ser derramado 12 vezes mais. Eu não estou nem aí que você cante, que você profetize, que você... Tá? E, queridos, entenda quando eu falo isso. Eu vi uma geração de adoradores simples e sinceros se desviar. Elias está aqui para me chamar de mentiroso se eu estou mentindo. E eu te dou liberdade para dizer se eu estou mentindo. Eu assisti isso de perto. E eu vi o mover de Deus no meio de adoração, onde quantas vezes nós não vimos o ministério de Jesus simplesmente acontecer. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, as duas coisas na minha atuação estavam totalmente ligadas. Então, o que acontece? O ser humano que recebe a unção, o poder, a autoridade de Deus para continuar a obra do Messias, começa a se encher. Começa a ficar cheio de si. Querer ser conhecido. De repente quer mudar de status. Quer receber. Quer guardar a unção para si. Não é para isso. Jesus disse, os meus discípulos farão as mesmas obras e obras maiores. Jesus disse isso. Então, a ideia na cabeça de Jesus não é, não, eu vou segurar as coisas para mim para que todo mundo me conheça. E vai ter que passar por mim. Não, ele fez o contrário. Eu vou para o Pai, ele vai enviar o Espírito, ele vai ser derramado sobre vocês, e agora eu vou ser multiplicado na vida de vocês. E vocês vão fazer as mesmas coisas e outras coisas ainda que eu não fiz. Palavras de Jesus. Eu estou na hora que eu estou. Então, Jesus, eu quero isso. E eu não estou satisfeito sem. E vocês vão ouvir eu bater nessa mesma tecla. Vez após vez. Porque eu creio que o Senhor agiu em 2020 para colocar a igreja na parede e mostrar, trazer as trevas, tá? Para a gente ver o quanto a estrutura do anticristo já está desenvolvido, tá? E eu acho que foi dado uma cartada o ano passado que não tem volta. Essa é a minha opinião, é a minha convicção. Agora não tem volta. Satanás sabe que seu tempo é curto e Deus está, onde está meu povo que quer fazer as coisas que eu quero fazer? Porque para o mundo do anticristo, no seu dia, Jesus levou esse ministério. E não ficou discutindo N coisas que a gente fica discutindo hoje, da política. Ele simplesmente não discutiu. Ele não se envolveu. Ele foi ministrar as coisas do Pai. E eu estou vendo muitos reclamando sobre a falta da liberdade, eles querem as suas liberdades, eles querem... Eu quero também, mas eu estou mais preocupado. Eu estou vendo que a gente está sendo conduzido pelo Senhor para um tempo que não vai ter isso, vai ser como a igreja primitiva nos dias do Império Romano. Só que agora a nível mundial. Chegou a nossa hora. Pai, ajuda a gente a assimilar tudo isso em nossas vidas. Espírito Santo, seja para nós o espírito de graça e súplicas. Produza em nós a tristeza segundo Deus.
que produz arrependimento Sim. para a salvação. Ajuda a gente a produzir frutos de arrependimento. Amém, Jesus. Contamos, Espírito Santo, contigo em tudo. Sim. Sabendo que é o Senhor que quebranta o coração. Aleluia. Te peço, Pai, não somente sobre Jerusalém e a casa de Davi, eu peço sobre o mundo que o Senhor derrame o espírito de graça e de súplicas. Amém, sim. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Shalom. Shalom. Boa noite. Deus abençoe. Prazer te ver. Amém. Boa Prazer, noite. Elias. Boa noite. Boa Semana que vem. Paz do Senhor. Até semana que vem. Paz do Senhor, irmãos. Obrigada, pastor Mike. Obrigada, Obrigada, Boa pastor noite, Mike. queridos. Obrigada. Deus te abençoe. Boa noite a todos. pastor Boa Iracema, Boa linda. noite, queridos. Boa noite. Descanso Boa noite. para todos aí. Amém? Boa noite. Amém. Boa noite. Vocês também. Ei, Amém. Xelinha. Xelo Chimenta. Amém. Geni. Nada. Ei, pastora Olga. Meninas, Boa noite. Dani. Boa noite, Dani. Beijo, Boa noite, Andréia. Ei, Boa pastora noite. Tati. Cadê as crianças? Ei, Vitória. Boa noite, querida. Um beijo de vovó Iracema. Amém. Amém. Linda. Obrigada, Pra ti querida. também, Ei, linda. Cris, Cristiano Porto, boa noite. Tchau, Cleidiane. o tempo todo. Daqui uns dias ele tá falando a paz. Irmã Iracema, deixa eu contar algo rapidinho. Pode contar. Semana passada, durante a nossa aula, a minha mãe já tinha me ligado às 5 horas da tarde, falando que estava passando mal, sentindo muita dor no peito e formigamento no braço. Calma aí, deixa a mamãe falar. Quando foi 9 horas da noite, nós estávamos em aula e ela me ligou. Eu atendi ela mesmo durante a aula. Ela falou que estava com muita dor e não estava suportando. Eu perguntei se ela queria ir no pronto-socorro, ela me disse que não. Quando foi na sexta de manhã, ela me ligou bem cedo, falando que estava ainda passando muito mal. Aí eu peguei e levei ela no pronto-socorro. Acho que eu até comentei com vocês que eu estava no hospital com ela. Lá, o médico me informou que minha mãe tinha tido um infarto. Aí ele falou assim que o infarto ele tem várias fases. E ela já tinha tido 2 derrames. E o infarto que ela teve provavelmente foi no grau 1. E que só os exames poderiam mostrar. Porque depois que passa 6 horas de que sente aquela dor forte, não tem mais como dar nenhuma medicação e nem fazer nenhum procedimento para recuperar aquela parte que o coração perde do coração, né? E aí no hospital, eu orei com ela, dei um beijo na cabeça dela, orei baixinho com ela, porque a gente estava exatamente no mesmo lugar que o meu pai ficou quando a gente recebeu a notícia que meu pai tinha falecido. Então, aquilo mexeu muito conosco. Eu dei um beijo nela, eles falaram que ela ia ficar em observação, né, para tomar medicação e para aguardar os exames, só que eu não poderia ficar lá, então eu tive que largar ela no hospital e vim embora para casa. Só que quando eu dei um beijo nela e orei com ela, naquele momento, eu falei para ela assim, mãe, eu tô tendo aula, eu tô estudando tudo aquilo, os milagres que Jesus tem operado, e eu creio que Ele vai fazer um milagre na vida da senhora, e que a senhora não vai ter nenhuma sequela no coração. Aí ela só balançou a cabeça que concordava, porque a gente estava muito emocionada, eu deixei ela no hospital e vim embora, mas eu acreditando, assim, com o meu coração regado de fé, que não ia ficar com sequela nenhuma. E a minha mãe, quando ela teve alta de lá do hospital, ela veio para casa e nem parece que ela teve problema no coração. Que bênção. Esses dias ela tem sentido, assim, super bem, tem sentido um pouco de dorzinha, mas tá arrumando a casa, tá saindo para caminhar, tá indo no supermercado.
Eu fui na casa dela ontem, hoje eu fui, entrei em contato com ela para ir no mercado para ela, fazer as coisas para ela. Amanhã ela vem aqui para minha casa. Então, tipo assim, eu acredito fielmente em Deus, que ela não ficou com sequela porque Deus operou um milagre naquele momento, lá dentro do hospital. Glória Porque o a médico, Deus. assim, ó, não tem como não ter ficado com sequela no coração, porque a sua mãe é cardíaca há mais de 20 anos. Então, assim, eu creio no milagre do Senhor. Senhor. É o poder da ressurreição, né? Sim. O mesmo poder Glória que a ressuscitou Deus. Jesus. Eu Sim. creio nisso. Eu creio. E a gente tem que começar a ter coragem para proclamar. Porque a gente fica pediu o Sim. Senhor para tirar de nós Decretar. esse medo, a incredulidade Sim. e começar. Quando Decretar. eu Eu estava... sinto assim que é como se fosse uma intimidação espiritual. A gente Isso se aí. sente intimidado de dar aquele passo de fazer o que Jesus fazia. Pelo menos eu sinto isso em mim. Hein, Mas pastor Esther? Quando eu estava passando muito mal esses dias, eu comecei a proclamar sobre a minha própria vida e dizia, e aí eu fui melhorando aos poucos, eu dizia, Deus, eu ainda estou vendo homens como árvores, ainda não vejo claramente, e fui profetizando, glória a Deus pela vida da sua mãe, pela minha própria vida, a irmã vida de Iracema, eu todos. creio que o Espírito Santo esteve ali no coração da minha mãe. Eu creio. É o que eu falei no início. Cremos. Rios de águas vivas fluem do nosso ventre. Quando a gente fala a palavra, é o rio de água viva, é o Espírito Santo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não fica com a boca fechada, porque a resistência vem, a intimidação vem. A gente tem que estar preparada para isso, exatamente. É verdade, é verdade. Eu creio... Eu creio tenho que pedido nós vamos muito. começar a experimentar isso em nós primeiro. Amém. Todos nós. Glória a Deus. Todos glória nós, a Deus. os que estão conectados aqui, os que nos dão, os que virão, nós vamos começar Amém. a experimentar em nós. Porque nós temos que experimentar e viver, Amém. porque isso vai quebrar esse espírito de intimidação e o espírito de incredulidade que fica tentando nos atacar. Quando nós começarmos a experimentar isso, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Não estou dizendo que não tenha questões que não sejam resolvidas pela medicina e que ela também provém de Deus. Amém? Mas nós temos que começar a exercitar, como o Mike tem falado, que Jesus exercitou primeiro para depois. Não que ele exercitou os dias, ele procurou os enfermos, depois os enfermos passaram a procurá-lo. Mas nós temos que buscar isso com muita fé. Ontem, eu falei assim para o meu marido, né? Eu falei assim, Reginaldo, Jesus me deu a oportunidade de orar pela ressurreição do meu pai, no momento que eu vi o espírito de vida saindo ali dele, e eu não fiz. Será que por causa da idade? Ou por causa da incredulidade, da frieza? E aí o Senhor começou a ministrar a intimidação, né? A intimidação. Intimidação. De ontem para hoje, e esses dias, ele tem falado muito sobre intimidação comigo. E eu sei que a brecha que eu dei foi quando eu comecei a ficar doente dos problemas hormonais, da tireoide, ali eu deixei a intimidação. Eu não lutei pela minha cura e eu parei de lutar pela cura das outras pessoas pelo espírito de intimidação. Então, o Espírito Santo tem falado assim, olha, fecha as brechas e manda ele embora. Você tem autoridade para mandar ele embora. Glória a Jesus. E eu tô assim, esses dias eu tenho, desde domingo, irmã Iracema, eu tenho vivido assim, ó, uma ressurreição na paixão pelo Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai nos invadir. Amém, eu creio. Eu creio que nós vamos ser tomados de uma forma sobrenatural. E Deus vai nos fazer entender que isso é espírito de intimidação, incredulidade que possa ter vindo. Será? Não.
Nós podemos sim. Em nome de Jesus, Amém. todos nós. Em nome de De Jesus. forma escandalosa. Porque é isso que glória. vai acontecer. Por isso que eu gosto de assistir aquele vídeo do Todd White, porque quando ele ora pelas vidas para ouvir, enxergar, crescer ossos e tal, ele fala, tá bom, não, então vamos, tá ouvindo bem? Não, não estou, então vamos orar de novo. Tá ouvindo bem? Não, não estou. Vamos orar de novo. 10%, 50%? Não, Senhor, nós queremos 100%. E ele vai orando insistentemente até a pessoa ouvir perfeitamente, enxergar perfeitamente. E eu Glória tenho a olhado Deus. ele, porque o Espírito Santo de Deus me visitou dia 5 de novembro do ano passado, 2020, na madrugada, me chamou e disse, filha, assista Todd White, ele é o precursor do meu avivamento, porque ele não tem medo de orar. As coisas não acontecem 100% na primeira oração dele. Ele ora primeiro, ele ora segundo, se precisar orar 10 vezes, ele ora. Se vocês tiverem oportunidade, assistam vídeos dele. Ele tem vários vídeos curtinhos, assim, 3 minutos, 4 minutos. Todd White. É fantástico. É isso que nós temos que começar a exercitar. Amém, queridos? Amém, amém. E deixa eu falar uma coisinha mais rapidinha, só para a gente dizer antes da gente desligar. Foi a minha mãe que me levou para Jesus. A minha mãe apresentou Jesus e ela não é convertida até hoje. Glória a a Deus. E quando eu entrei na igreja, na primeira vez, depois que ela me falou de Jesus, eu entrei na igreja e os meus olhos foram abertos e eu vi Jesus. Eu vi ali a presença do Senhor. E eu comecei a pedir, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Não deu nem tempo de eu ouvir pregação. E todos esses anos, ela não se converteu, mesmo a gente dando testemunho, meu pai aceitou Jesus, meu pai, quando ele faleceu no Senhor, crendo no poder do Senhor. E esses dias eu tenho falado assim para o Espírito Santo, antes da minha mãe, Deus recolher minha mãe, a minha mãe tem que conhecer o Senhor. Ela não pode viver essa vida de beata que ela é, porque ela reza o dia inteiro. Ela faz terço daqui, terço dali, terço dali. É assim, é inacreditável o jeito que ela vive, sabe? E aí eu comecei a orar pela minha família, coisa que eu não fiz por motivo da adoção e tudo, aquelas coisas todas. Eu comecei a orar pela minha família. Senhor, alcançam com a bênção da salvação. E as pessoas que oram, inclusive as irmãs do grupo de oração, eu passei a orar pela família de cada uma, coisa que eu não fazia antes. E o Senhor tem falado, eu quero alcançar a família. É a família. É a família. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Sabe, por pessoas que eu não conheço. E é a família. O Senhor tem falado da família, é os irmãos, é os tios, é o sobrinho. É isso, é aquilo mais, aquilo mais, aquilo mais. Glória a Deus. A semana que vem, o irmão da minha mãe vai vir. Eu falei, Senhor, é a oportunidade de eu falar de Jesus também. Então, assim, agora é a hora da família, sabe? É alcançar a família. Sabe aquele parente longe que a gente nem pensa, nem tem mais contato? Isso, irmã. É ele que o Senhor vai alcançar através das nossas orações. Glória, eu tomo posse, irmã, do que tu tá falando. Ainda que a gente não vá presencialmente falar da palavra de Deus, mas as nossas orações vão causar assim, no mundo espiritual e essas famílias vão ser totalmente resgatadas. E Deus tem falado isso pra nome de Jesus. Na contramão do mundo, né? Enquanto o mundo quer destruir as famílias, né? Atacar nossas crianças, Deus levantando a igreja para orar pelas famílias. Temos que orar mesmo. A luta não é pequena. Eu tive o prazer, agora, nessa ida à minha família, e eu conheci
o irmão da minha sogra, que ainda é vivo, 94 anos, né? E aí, quando eu não conhecia, meu sobrinho está aqui até agora, o tio Domingos, e eu, na hora de sair, eu fiquei tão feliz, foi muito bem recebida, família muito carinhosa, e a família do meu esposo tem 57 clérigos, entre padres e freiras. E na hora de sair, eu falei, tio Domingos, eu gostaria de despedir do senhor da forma que eu mais gosto e me alegro. E eu orei ali, proclamei Jesus naquela oração. Amém. Amém. Então, Amém. assim, Amém. eles notaram que tinha alguma coisa diferente em mim e no meu esposo. Glória a Jesus. Então, eu Glória quero a crer e Deus. creio que é isso mesmo, pastora Tati, que é pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias dos nossos vizinhos, pelas famílias, porque o ataque das trevas é para destruir as famílias. E Deus levantando a igreja, os seus intercessores contra, né, na contramão. Amém? Amém, amadas. Shalom para Amém. todo mundo, bom Shalom. descanso. Amém. Até semana que vem, que Amém. esse mês de Até outubro semana que será vem. só quinta-feira. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Um Boa noite, abraço, uma Jerônimo. noite Boa abençoada. noite. Deus Boa abençoe. noite. Eu amo Eliane, vocês. depois Eu me te manda amo, irmã uma Iracema, irmã mensagem. Geni. Tá, vou mandar Beijo. sim. Tchau, pastor Esté. Tchau, pastora Olga, Beijo. Ana, Tchau, Dani. Deus pastor abençoe a Beethoven, que todos. está Boa aí de noite. cantinho só cuidando. Ah, tá certo. Um abraço forte para todos vocês. Tchau, profeta Geni. Boa noite, vocês todos. Boa noite, Tenham querido. Boa sonhos, noite. tenham Amém. sonhos. Cristiane tá aí Amém. quietinha. Um Deus. abraço. Deus abençoe a Glória a todos. Uma Deus. boa noite. Amém. Deus Ei, abençoe. Dagmar, boa noite. Tá melhor, Dag? Melhorou? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom. Nós proclamamos a sua cura. Amém? Para a glória de Deus. Amém. Pastor Iracema, Oi. eu não sei, eu não entendo direito, mas parece que tem que parar a gravação para não perder. Não, já isso? o pastor Beethoven falou que é só fechar que ele salva automaticamente. Ah, ok. Pastor Beethoven ok. já conversou aqui comigo. Amém? Obrigada, Dani. Amém. Beijos. Beijos, beijos, beijos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.